Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo anterior a gente mostrou como criar esse formulário utilizando o React Hook Form, inclusive com as validações da própria biblioteca. Hoje a gente vai estar trazendo a sequência desse vídeo e a gente vai estar integrando o React Hook Form com uma biblioteca de Schema Validation. A biblioteca que a gente escolheu para trazer aqui nesse vídeo foi a Zod, assim como a IOP, provavelmente são as mais conhecidas hoje no mercado. E a biblioteca Zod ela tem a principal função declarar e validar esquemas utilizando o TypeScript. Então, com ele a gente vai trabalhar a validação. Atrelado ao TypeScript, a gente vai também utilizar a inferência dos tipos de forma estática. Então, para a gente começar no uso dessa biblioteca, a gente vai partir primeiro para a instalação. Então, aqui no terminal, eu vou instalar a @hookform/resolvers e também vou instalar a biblioteca Zod. O resolver nada mais é do que uma funcionalidade que tem como objetivo garantir a integração do React Hook Form com as bibliotecas de validação. Então, para a gente estar fazendo uso dessa biblioteca, a gente vai começar aqui importando lá do @hookform/resolver, a gente vai importar o Zod Resolver. E também a gente vai importar o Zod de dentro da biblioteca Zod, beleza? Que eu vou chamar ele de Z. Ok. A gente vai começar então o uso dele fazendo o seguinte. No vídeo passado, a gente tinha criado essa interface com a tipagem aqui dos campos que a gente tem em cada input. E a gente vai remover isso, porque a gente vai utilizar o Zod e o TypeScript junto para fazer a inferência dos tipos. Então, para iniciar, antes de eu apagar aqui, a gente vai criar uma constante que eu vou chamar de schema. Vou trazer aqui de dentro do Zod um object. Aqui eu vou estar utilizando o objeto. Então, agora eu vou para o corpo desse objeto. E aqui é onde eu vou dizer quais são as regras de validação para cada campo desse aqui. Então a gente tem o campo firstName, a gente tem o campo lastName e também tem o age para a idade. Aqui a gente esse campo ele é um campo do tipo string. Então a gente coloca aqui o z.string. E eu quero adicionar mais algumas validações. Por enquanto eu vou deixar aqui só como string. No de baixo também vou tipar dizendo que ele é um string. E no outro campo de idade ele vai ser um tipo number. Então aqui a gente fez basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui na nossa tipagem. O que a gente vai fazer a mais, além disso aqui, é incluir também as validações, porque isso aqui já faz parte da validação, inclusive, incluir mais outros tipos de validações e também as mensagens de retorno para o usuário. Então, aqui eu disse que o nosso nome ele vai ser do tipo string, e como eu tinha informado lá embaixo, ele vai ter um mínimo de 3 caracteres. Então, se eu colocar isso aqui, ele já vai fazer essa validação. E a Zod ela permite que a gente passe aqui uma mensagem. Então vou abrir um objeto e essa mensagem ela vai retornar para o usuário caso esse critério aqui, essa regra de validação ela não seja atendida. Então, assim como eu disse aqui embaixo, que o primeiro nome é obrigatório, eu vou informar aqui o campo primeiro nome aqui deixa eu colocar aspas simples. O campo primeiro nome é obrigatório.
Beleza. Aqui eu já fiz então a primeira regra de validação, que foi para o primeiro nome. Aqui no sobrenome a gente vai fazer algo parecido. Eu vou dizer que ele também tem um mínimo de 3 caracteres. Então vou copiar aqui em cima a mensagem. Só que vou mudar só o texto. Então o campo sobrenome é obrigatório. Vou deixar essa mensagem, mas aqui a gente poderia colocar, por exemplo, o campo deve ter no mínimo 3 caracteres. Porque, na verdade, essa validação aqui não é a validação da obrigatoriedade do campo. Mas vou deixar dessa forma e vou inserir aqui um max. E vou dizer que ele tem que ter no máximo 15 caracteres. E aí sim eu vou aproveitar essa lógica e vou colocar aqui: o campo deve conter o máximo de 15 caracteres. Ok? Então aí a gente fez a nossa segunda validação. Primeira para o primeiro nome e depois para o sobrenome. E agora para a idade a gente vai fazer o seguinte. Além de dizer que ela é do tipo number, eu também vou definir uma idade mínima e uma idade máxima. No nosso exemplo anterior a gente tinha apenas informado que a idade mínima era de 18 anos. A gente vai incluir 18 anos como idade mínima e também vai inserir uma idade máxima aqui para ele. Aqui na mensagem de retorno eu vou dizer que você deve ter no mínimo 18 anos. E abaixo aqui eu vou dizer que no máximo ele deve ter 70 anos. Idade máxima permitida de 70 anos. Beleza, então aqui a gente já validou os nossos 3 campos. Só que eu vou inserir mais uma mensagem aqui, que é na questão da obrigatoriedade desse campo aqui. Porque se a gente tentar validar sem nenhuma informação, a gente precisa passar para o usuário um retorno. Então aqui dentro do number, se eu der um conto espaço aqui, ele tem algumas opções. E duas delas quando o tipo inserido é um tipo inválido, ou seja, a gente está tentando inserir, por exemplo, um string e ele é do tipo number, e também o erro nos casos de obrigatoriedade. Então eu vou colocar aqui required erro e vou passar a mensagem: o campo idade é obrigatório. E também vou passar aqui o invalid type erro, que eu vou dizer que os caracteres inseridos são inválidos. Beleza. E para a gente deixar de estar utilizando então essa interface, eu vou remover ela aqui. Então a gente vai aproveitar a integração do Zod com o TypeScript para criar uma tipagem inferindo aqui do retorno desse esquema. Então aqui eu vou criar um type, vou chamar com o mesmo nome, que foi form input, e de dentro do Zod eu vou trazer o infer para a gente utilizar a inferência, e aqui eu vou dizer que ele é type of schema. Então, fazendo isso aqui, se eu passar o mouse agora em cima desse nosso type, desse form input, ele já tem a tipagem pronta e traz pra gente que ele é do tipo, ele vai receber um first name, um last name e um age, que é a idade, igual como a gente tinha lá na nossa interface anteriormente. E aí os nossos dados aqui eles já ficam tipados tranquilamente. Como a gente formou que a idade ela é um número, a gente precisa passar mais uma regrinha aqui para que o Zod e o React Hook Forms entenda
que o campo que a gente está inserindo é um campo numérico. Então, antes da gente fazer essa mudança, a gente vai remover essas validações que a gente tinha feito no vídeo anterior, que foram validações que a gente criou junto com o React Hook Form. Então vou deixar só o nome do campo aqui, do register. Vou remover essa aqui que está aqui embaixo. E também vou remover a da idade. Só que eu não vou apagar tudo, eu vou deixar o objeto aqui. E vou passar aqui uma opção, que é essa aqui, ó, Value as Number, que é para simplesmente informar aqui para o React Hook Forms, aqui no nosso register, que a gente está trabalhando com um número. Isso aqui integra justamente com essa informação aqui do Zod, e ele entende que o campo ele é um campo numérico. E agora a última etapa para que isso aqui funcione é basicamente a gente passar o nosso resolver aqui para o nosso hook, para o useForm. Então aqui, ó, dentro do nosso useForm, aqui na função, eu vou abrir um objeto. E nesse objeto, se eu der o Ctrl espaço, a gente tem várias opções aqui. E uma delas é de resolver. Aqui eu vou estar passando então o Zod resolver que a gente importou lá em cima. Aqui ele está dando um erro. Porque a importação aqui eu importei, ele faltou aqui eu colocar o /Zod. Então é @hookform /resolver/Zod. Beleza. Eu passo aqui o Zod resolver e dentro dessa função eu digo qual é o esquema que a gente vai estar utilizando aqui no useForm. Então pego o nosso esquema e passo aqui para ele. Com isso, a gente já tem então o controle de validação feito pelo Zod. Mas antes da gente ir para o resultado final, a gente vai fazer só mais uma alteração, que é aqui nas informações aqui do nosso erro. Antes a gente tinha passado os nossos erros aqui no parágrafo com o texto que a gente inseriu diretamente aqui na mensagem. Agora, com a utilização do Zod, a gente vai resgatar essa mensagem daqui de dentro do nosso esquema. Então é bem simples. Eu vou só fazer uma mudança aqui. Eu vou tirar isso daqui e vou passar aqui. Então, se a gente tiver erro dentro do nosso erro, tiver um erro lá em first name e que nesse erro ele tenha alguma mensagem, eu quero retornar um parágrafo. E aqui nesse parágrafo, ao invés de eu informar qual vai ser a mensagem de erro aqui diretamente, eu vou abrir então aqui um objeto e vou trazer a mensagem diretamente aqui desse errors.firstname.message. Beleza? Então, se existir uma mensagem, a gente vai renderizar em tela a mensagem que vai vir diretamente desse objeto aqui, que é justamente essa mensagem aqui. Então, a mesma coisa a gente vai fazer para os demais campos, e as mensagens elas vão aparecer de acordo com cada validação que a gente fez aqui em cima. Então deixa eu copiar aqui e vou substituir aqui embaixo. Então aqui eu só vou trocar para last name, aqui também, beleza, e na idade vou fazer a mesma coisa. Aqui eu troco para age e aqui também, beleza. Agora a gente já consegue então visualizar o resultado. Se eu tentar enviar, deixa eu atualizar aqui nossa página. Se eu tentar enviar o formulário do jeito que está, ele traz as primeiras críticas. Então aqui ele diz que o campo primeiro nome é obrigatório, o campo sobrenome é obrigatório e caracteres inseridos são inválidos. Aqui, como a gente disse que esse input é do tipo number, a gente nem consegue digitar nenhum texto. Mas se a gente digitasse e tentasse enviar, como no Zod a gente fez uma validação dizendo que ele é do tipo number, ele também retornaria essa mesma mensagem de erro caso o caractere não fosse um número. Como aqui ele está
eu acho que aqui ele fica como undefined, ou uma string vazia, ele já informa pra gente que o caractere inserido é inválido. Então, aqui a validação desse primeiro campo, que foi o primeiro nome, eu disse que se ele tiver menos de 3 caracteres, ele vai retornar essa mensagem aqui dizendo que o campo primeiro nome é obrigatório. Então, se eu passar aqui 3 caracteres, ele já para de dar erro. Na segunda, eu fiz a mesma coisa, ele tem que ter no mínimo 3 caracteres. Então, se eu passar de 3 caracteres, ele para de dar erro, mas eu limitei a 15 caracteres. Então, se eu ultrapassar os 15, ele já traz outra mensagem de erro aqui pra gente, que é o campo deve conter o máximo de 15 caracteres. Então, se eu apagar, deixar com menos de 15 e mais de 3, ele já para de dar o erro aqui. E na idade, se eu colocar qualquer idade abaixo de 18 anos, ele vai criticar e dizer que a gente tem que ter no mínimo 18. Passando de 18 até os 70 anos, ele não traz erro nenhum. A partir de 71, ele diz que a idade máxima permitida é de 70 anos. E por fim, então aqui eu vou colocar 70 e a gente vai ver se está funcionando. Então, ó, após enviar, ele já traz para a gente os dados do nosso formulário e com a validação mais detalhada, mais aprofundada em diversas situações, com vários cenários de critérios de validação e de forma bem simples, integrando aí então o React Hook Form ao Zod. Então, dessa forma, vocês podem estar utilizando, junto com os projetos de vocês, a integração do Zod com o React Hook Form. Da mesma forma, também pode estar utilizando o Yup, que é uma biblioteca muito parecida com a Zod e que vai funcionar perfeitamente bem também com o React Hook Form. Então, quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.